quero trazer uma mensagem sobre fé, e eu vou chegar na fé, amém? Mas eu preciso que vocês tenham paciência comigo. Eu vou chegar na fé, mas antes da fé, eu quero contar uma história que está no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Abre a tua Bíblia, por favor, 1 Reis, capítulo 18. Eu quero falar sobre um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No livro de Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Era um homem humano, normal, de carne e osso, como eu e você. Mas Elias, ele é conhecido como um homem cheio de fé. Apenas 2 homens não experimentaram a morte em toda a Bíblia. O primeiro foi Enoque e o segundo foi Elias. Elias foi um homem que decidiu andar em fé de tal forma, e ele foi tão apaixonado por Deus, que ele foi arrebatado. Ele foi trasladado. Sempre, quando Deus está à beira de um julgamento, Deus arrebata o seu povo. Assim foi nos dias de Enoque. Enoque, no livro de Juízes, no livro de, esqueci o nome, Judas. No livro de Judas, Epístola de Judas, não é o Judas, discípulo de Jesus que traiu. É um Judas, outro discípulo de Jesus chamado Judas. Esse Judas que escreve aqui apenas um capítulo no Novo Testamento, era irmão de Jesus. Jesus nasce de Maria e de Deus, mas depois que Jesus nasce, José e Maria, eles têm relações, eles têm outros filhos, eles tiveram 5 filhos. Dentre desses filhos, tinha Tiago e tinha Judas. Esses 2, eles se convertem depois que Jesus ressuscita. Durante todo o ministério de Jesus, Jesus pregando, esses 2 não acreditavam. A família de Jesus não acreditava nos milagres, naquilo que Jesus pregava e naquilo que Jesus fazia. Mas depois da ressurreição, a família de Jesus, os 5 irmãos de Jesus se convertem, inclusive Judas e Tiago. E eles escrevem Epístola de Judas e Epístola de Tiago. E na Epístola de Judas, ele fala sobre a pregação de Enoque. Enoque, nos seus dias, ele pregava uma mensagem de juízo. Ele dizia ao seu povo: arrependei-vos, porque Deus vai trazer julgamento sobre a terra. Enoque, ele pregou sobre o dilúvio que haveria de vir nos dias de Noé. Mas antes de vir o dilúvio, Deus arrebatou Enoque. E Elias, ele foi um grande propagador de juízo sobre a nação de Israel. Depois dos dias de Elias, houve um julgamento sobre Israel, e o povo de Israel, ele foi levado cativo para a Síria, e o povo de Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia. Mas antes do julgamento, Deus arrebatou Elias. Hoje, nós vivemos um tempo que estamos à beira de um grande julgamento. Mas antes do julgamento, haverá um arrebatamento. Deus irá arrebatar aqueles que têm um coração apaixonado pela sua presença. Alguns não experimentarão a morte. Eu espero estar lá. Amém? Então, 1 Reis 18 conta a história desse grande homem de fé, Elias. E eu quero ler aqui a partir do verso 30, capítulo 18, a partir do verso 30. Coloca, por favor, fiel de Deus. 1 Reis 18, 30. Diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pode ir passando, até o 39, por favor. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre o altar. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: fazei o segunda vez, e fizeram. E disse mais: fazei o terceira vez, e fizeram a terceira vez.
de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és o Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o verso 39, o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém. Queridos, o que é que está acontecendo aqui? Um grande julgamento estava acontecendo nesses dias. No capítulo 17, Elias aparece. Elias já aparece profeta, já adulto, e ele já não entra muito detalhes do que vinha antes dele, de onde ele veio, apenas a cidade. Ele veio de uma cidade dali da região de Israel, e ele aparece, e a primeira coisa que Elias faz é: vai acabar a chuva. Elias, ele traz uma palavra de julgamento. Olha, rei Acabe, eu vou te dizer uma coisa: Deus não está se agradando da tua vida, do que você tem feito, e eu vou trazer um julgamento sobre o teu reino. E por que Deus trouxe um julgamento sobre o reino de Acabe? A Bíblia fala, até esses dias, Acabe, ele estava sendo o pior rei de Israel. Acabe, ele escolheu para esposa uma esposa ímpia, sacerdotisa de Baal, Jezabel. Essa mulher, ela foi tão perversa. Na Bíblia, o apelido Jezabel se tornou um apelido de uma mulher totalmente perversa e inimiga de Deus. Você vai encontrar novamente esse nome na Bíblia, inclusive no Apocalipse, falando de um espírito chamado espírito de Jezabel, uma mulher perversa que contamina e que destrói a igreja do Senhor. Tamanho era o mal que essa mulher trouxe para Israel. Acabe, ele casa com essa mulher, e ele foi totalmente influenciado por essa mulher. E por causa dessa influência, ele destrói toda a nação de Israel. Acabe, ele começou a criar e levantar altares para Baal, o Deus Baal. Ele mata os profetas de Deus, e ele começa a honrar os profetas de Baal. Então Elias aparece no meio desse cenário, e ele declara um juízo: não vai chover, porque se não há chuva, há fome, se não há chuva, há escassez, e se não há chuva, há miséria, e o povo vai sofrer, e você vai entender que Deus não está se agradando de tudo isso. Depois de 3 anos de seca, Elias aparece novamente e fala: chegou a hora de vocês entenderem quem é o verdadeiro Deus. Vamos fazer aqui um desafio. Chame os 450 profetas de Baal que comem na mesa de Jezabel, e vamos oferecer um sacrifício no monte. E o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Elias sozinho desafia 450 profetas de Baal. Então esse é o contexto, é isso que está acontecendo aqui. E eu quero te falar algumas coisas. No verso 30 que a gente leu, Elias, ele começa o texto dizendo assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Eu gosto muito desse verbo, chegai-vos, chegar. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, chegar, está lá em Gênesis, quando Jacó, ele estava dormindo, e ele colocou uma pedra como travesseiro, e a Bíblia fala que ele estava num lugar chamado Peniel, e ele deitou a cabeça naquela pedra, e ele dormiu, e ele teve um sonho. E qual foi o sonho de Jacó? Jacó, ele sonhou e viu uma escada que ia da terra até o céu. Uma escada que chegava até o céu. E aí surge pela primeira vez na Bíblia o verbo chegar. Esse mesmo verbo que Elias usou está lá em Gênesis. Uma escada que ia do chão e chegava até o céu.
só chega, irmãos. Esse verbo, ele precisa concluir com algo. Alguém só chega em algum lugar. Se chega, precisa dizer de onde para onde. Então, quando Elias ele fala, chegai-vos, ele estava dizendo que você precisa sair de um lugar e chegar em outro lugar, e ele estava apontando onde era esse lugar. Então em Gênesis estava falando de uma escada que saía do chão e chegava até o céu. E a segunda vez que aparece esse verbo está em Êxodo 3, verso 5, quando Moisés ele vê uma sarça pegando fogo e ele decide chegar perto daquela sarça. E quando ele está se aproximando daquela sarça, Deus grita, não chegue perto. Se você decide chegar, você está chegando a algum lugar. Em Gênesis fala que esse lugar é o céu. Em Êxodo fala que existe uma sarça que é a presença de Deus. E Moisés decidiu chegar, mas Deus o impediu. Em Êxodo 3, verso 5 diz, não chegues para cá, porque este lugar é santo, tira as sandálias dos teus pés. Elias ele fala, chegai-vos a mim. O Senhor te diz nessa noite, é tempo de chegar. Chegar aonde? Chegar para quem? Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Queridos, é tempo de se achegar a Deus. É tempo de você se achegar a Deus outra vez. Eu não sei por onde você tem andado. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei qual é a tua experiência com esse ambiente chamado a presença de Deus. Mas eu quero te dizer, o Senhor te chama a chegai-vos. Chegai-vos. Aqui foi Elias, não foi Deus. Mas Elias estava batendo no peito e dizendo, chegai-vos a mim. Assim como Paulo dizia, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. É tempo de se achegar a Deus. É tempo de se achegar àqueles que são imitadores de Cristo. A quem você tem se achegado nesses dias? Com quem você tem andado? Já diz aquele ditado, quem com porcos anda, farelo come. Quem você está chegando perto? De quem você está chegando perto? Lucas capítulo 10, verso 9 diz, é chegado o reino de Deus. Jesus proclamou isso, é chegado o reino de Deus. Irmãos, eu quero te dizer, é chegado o tempo de um grande avivamento. E juntamente com o avivamento, virá um grande juízo. Chegai-vos a Deus. É tempo de se aproximar dEle. Quando Elias, ele bate no peito e ele fala assim, ó, chegai-vos a mim. Ele estava mostrando àquela geração que existia alguém que era referencial. Você tem coragem de bater no peito e dizer, vem andar comigo? Olha aqui para a minha vida. Você tem coragem de dizer, eu sou um testemunha de Cristo? Porque foi para isso que nós fomos chamados. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. O Senhor, Ele espera que você bata no peito e diga para aqueles que estão ao seu redor, chegai-vos a mim. Porque se você se achegar a mim, você vai conhecer a Deus. Anda perto de mim, porque se você andar perto de mim, o seu coração vai se aquecer. Lembra? Os 2 discípulos no caminho de Emaús, Léo ministrou aqui, cantou essa canção. Os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia fala que eles estavam caminhando e eles encontraram Jesus no meio do caminho. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Amém. E aqueles 2 homens estavam caminhando e encontraram Jesus no meio do caminho. E à medida que eles estavam andando, eles começaram a ouvir as palavras de Jesus, até que ele chegou no local que eles iam ficar. E eles insistiram, não passe de nós,
não passes de nós, fica aqui um pouco mais. E Jesus, eles não conheciam que era Jesus, e Jesus dizia que ia mais longe. Mas porque aqueles homens insistiram, Jesus decidiu ficar. E no momento que ele parte o pão, aqueles homens, eles entendem que era Jesus, Jesus ressuscitado. E Jesus desaparece deles, e eles diziam um para os outros: o nosso coração ardia quando ele falava aquelas palavras. Quando você senta com as pessoas, o que você transmite? Qual é a porção que você libera? Nas suas conversas, as suas conversas aquecem os corações, tornam as pessoas mais apaixonadas, desejosas de Deus, ou elas querem cada vez mais viver o mundo distante de Deus? O Senhor te chama nessa noite: achegai-vos, achegai-vos. É tempo de se chegar perto de Deus. Os homens, eles buscam uma referência. Eles podem olhar para você e ver Cristo. Eles podem olhar para você e perceber que você é um imitador, que você está perto dele, que o seu coração está queimando. Elias e Paulo, dois homens que tiveram a coragem de dizer: olha para mim. Homens sujeitos às mesmas paixões. A Bíblia fala que Elias era sujeito às mesmas paixões. A Bíblia fala que Paulo, ele combateu o bom combate, ele encerrou a carreira e ainda guardou a fé. E você? Você pode dizer: seja meu imitador? As pessoas costumam dizer: não olhe para o homem, não olhe para mim, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Queridos, eu quero te dizer, as pessoas, elas querem olhar para você. Elas querem ver Jesus através da sua vida. Você precisa refletir Cristo no que você fala, no que você faz, naquilo que você é. Você precisa bater no peito e falar: chegai-vos a mim. Porque se você decidir se achegar a mim, você vai conhecer o Deus Todo-Poderoso. Amém? No verso 30, depois que ele fala: chegai-vos a mim, a Bíblia fala: e Elias reparou o altar. E Elias restaurou o altar. É impossível haver uma restauração de relacionamento com Deus sem um altar. Talvez você tenha andado distante de Deus. Talvez você tenha tentado de diversas formas viver novamente um momento com Deus e você não sabe o que você precisa fazer. Eu quero te dizer: Deus, ele te chama: chegai-vos a mim. Mas existe um altar para ser restaurado. É necessário que você venha restaurar o altar. Primeira coisa que você precisa refletir sobre a sua vida agora: o que ficou para trás? Quais são as feridas que ainda preenchem o teu coração? Quais são as dores que você tem carregado? É necessário haver uma restauração. Altar é lugar de morte e sacrifício, é lugar de entrega. A primeira coisa é você identificar o que é que está destruído neste meu relacionamento com Deus, que eu preciso restaurar. Talvez um perdão, talvez uma reconciliação, não sei. Eu poderia passar a noite toda aqui falando, supondo, dando ideias, mas eu tenho certeza que o Espírito daquele que vive e reina, o Espírito do Deus vivo, que conhece e prova os corações, Ele está falando contigo agora, e Ele ministra ao teu coração algo que precisa ser restaurado, para que você venha viver um relacionamento novamente. Adão, ele precisou restaurar algo, e ele demorou 200 anos pregando e anunciando, falando, até que o homem começou a invocar o nome de Deus. Eu não sei o que você precisa restaurar, mas Elias, ele disse: vamos restaurar o altar, e Elias começou a restaurar o altar. Segunda coisa, depois que ele começou a restaurar o altar, diz que, no verso 31, ele tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó.
da qual viera a ser Israel. No verso 32 diz assim: com as pedras ele edificou o altar em nome do Senhor, e fez um rego ao redor do altar. Ele fez um rego muito grande, para que coubesse 2 medidas de semente. Ele armou uma lenha, ele dividiu um novilho em pedaços, e colocou o novilho sobre a lenha. Depois que Elias restaurou o altar, ele começou a fazer uma série de coisas, mas ele não fez coisas aleatórias, ele fez tudo segundo a palavra de Deus. No momento em que você entender que precisa restaurar algo na sua vida, o Senhor, Ele te clama, Ele te ordena, Ele te fala nessa noite, para que você comece a viver uma vida segundo a palavra dEle. Viver uma vida segundo a obediência. É necessário restaurar um altar. É necessário viver uma vida de obediência. Qual foi a última vez que você parou para meditar nesse livro, para ler e procurar algo, para viver segundo a palavra que está escrita nesse livro? Qual foi? Quando foi? O Senhor te chama para ser fiel nos mínimos detalhes. Um tempo de obediência. E em seguida, para finalizar, no verso 34 diz: então disse Elias: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei segunda vez, fazei terceira vez. E a água correu todo o altar, e encheu também um rego que ele fez com a medida de 2 sementes. Existe um altar que você precisa restaurar. Existe uma vida de obediência que você precisa seguir. E existe águas para serem derramadas. E o que é que significa essas águas? Significa aquilo que há de maior valor na sua vida. Nesses dias, havia 3 anos que não chovia. Se você for ler o capítulo 17, o capítulo 18, desde o início, você vai ver que não havia água, nem sequer para os cavalos do rei. O rei Acabe, ele precisava escolher qual cavalo ia beber água e qual cavalo iria morrer. As águas eram escassas, era totalmente seco. E Elias, ele desafia aquele povo dizendo: enchei um cântaro. Um cântaro, ele tem uma média de 15 a 20 litros de água. E isso foi repetido 1, 2, 3 vezes. Enchei 4 cântaros. 1, 2, 3 vezes. Aquilo custou um alto preço. Parece algo insignificante. Mas eu quero te falar. É necessário pagar um preço. No começo desse ano, o Senhor ministrou fortemente ao meu coração. Ano do avivamento. E o Senhor falou comigo: quanto você está disposto a pagar pelo avivamento? Existe uma restauração de altar. Existe uma vida de obediência. Mas existe algo a ser sacrificado em cima desse altar. Quanto você está disposto a pagar para viver a presença novamente? Quanto você está disposto a pagar, a sacrificar? Quanto você está disposto a deixar, a romper, para viver aquilo que Deus tem para você, a promessa de Deus? Vocês estão me entendendo? Existe um preço a pagar. Existe uma cruz a carregar. O Senhor te chama nessa noite: achegai-vos a mim. Amém? Ah, pastor, mas não é de graça? A salvação não é de graça? Eu quero te dizer, é de graça, mas custou caro. A Bíblia fala que não foi com ouro nem com prata, foi com o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por amor a mim e a você. A salvação é de graça para todo aquele que crê. Se tão somente você levantar a sua mão nessa hora, confessar com sua boca, crer no coração, você é salvo. Mas não é porque foi de graça, não é porque é de graça, que ela não custou nada, ela custou um alto preço.
nós experimentamos a presença de Jesus, mas Ele todos os dias nos chama a estar mais perto, e isso custa caro. Nós precisamos deixar algumas coisas no meio do caminho. A Bíblia fala, estreita é a porta da salvação, larga é a da perdição. Sabe por que a porta da salvação é estreita? Porque ela não passa com nada. As suas bagagens, elas ficam no meio do caminho. E às vezes nós perdemos tanto tempo, com tantos projetos e sonhos, com tantos desejos pessoais, com tanta bagagem. Ela não vai passar. O que é que você precisa deixar de lado? O que é que você precisa sacrificar em cima do altar? E começar a experimentar níveis mais profundos da presença de Deus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Quero orar ao Senhor. Amém. Meu desejo é que o Senhor, Ele venha aquecer o seu coração. Amós 8:11 diz, dias virão em que o Senhor trará fome e sede sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas da minha palavra, diz o Senhor. Meu desejo é que o Espírito de Deus, Ele venha despertar você de tal forma que as pessoas venham olhar para você e dizer, ficou louco, está totalmente sem juízo. Meu desejo é que você venha acordar na madrugada, com um vazio tão grande, que só pode ser preenchido por Ele. Se você parar para analisar, irmãos, existe um vazio dentro de nós, e às vezes nós corremos de um lado para o outro tentando preencher esse vazio. Mas eu quero te dizer, esse vazio é do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Então pare de correr aos quatro cantos tentando preencher esse vazio que está dentro do seu coração. E se entregue a Ele. Ele te chama a chegar-vos a mim. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, levantasse as suas mãos. Nessa noite nós queremos declarar, somos feridos de amor por Ti. Que o Teu Espírito venha nos conduzir a esta rota, a rota de fogo, a rota da paixão, a rota da presença. Pai, em nome de Jesus, nós não seremos, ó Deus, atrapalhados, nós não seremos confundidos, nós não queremos ser distraídos. Você pode orar e dizer assim, Senhor, eu não me desviarei deste caminho, o caminho da Tua presença. Oh, vem Espírito Santo, queremos um batismo de amor, apaixonados, marcados pelo Teu fogo, assim como o fogo, ele marca, ele traz uma cicatriz. Queremos ter essa marca, queremos ser marcados, carregar essa cicatriz, essa mancha, para jamais nos esquecermos do Teu amor, Senhor. O que você está disposto a deixar, o que você está disposto a entregar, por amor a Ele. Espírito Santo, fala conosco nessa hora. Em nome de Jesus eu declaro, tens liberdade para ministrar os nossos corações. Não espere uma resposta de homens. O Espírito Santo, Ele tem liberdade, Ele fala, Ele esquadrinha corações, Ele prova o íntimo. E Ele fala contigo nessa hora. Você tem coragem? Você está disposto a abrir mão? Você está disposto a deixar isto? Você está disposto a viver segundo a obediência?
Você está disposto a restaurar esse altar? Talvez você olhe para si mesmo e pergunte: o que eu daria eu ao Senhor diante de tudo isso que eu tenho vivido? Talvez você ainda não entregou seu coração a Ele. Você tem coragem de entregar a sua vida ao Senhor? Existe por acaso alguém aqui que está afastado, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor? Eu quero orar por você. Levanta a sua mão, vem aqui à frente. Talvez você esteja tão distante que nem sequer consiga experimentar mais a presença, ouvir a voz dEle. Erga as suas mãos, eu quero orar por você, eu quero ungir a sua vida. Existe por acaso alguém aqui? Acena assim para mim. Eu quero orar por você. Amém. Repete comigo, fala: Pai, nessa noite eu fui cheio do Teu Espírito, eu fui marcado pelo Teu fogo, e eu viverei uma nova vida, apaixonada, apaixonante. Eu vou em encontro, eu me achego a Ti, eu vou ao Teu encontro. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.